Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Engenharia de Software em Exercício, focado na banca CESP. Como vocês bem sabem, esse daqui é um curso longo, organizado em vários módulos, e esse daqui é o terceiro módulo, que vai tratar de questões sobre análise de projeto orientado a objetos e testes, ok? Bom, no primeiro módulo desse curso, eu já dei alguns avisos gerais e importantes sobre a nossa forma de trabalho. Se você tem alguma dúvida acerca do funcionamento desse curso de exercício, reveja lá o primeiro trecho do módulo, né? Lá eu falei que, por exemplo, esse é um curso focado em exercícios, nós não vamos ficar ensinando a teoria do zero, certo? Vamos focar apenas em questões do CESP, tanto de VOF como de múltipla escolha. E o nosso objetivo é fazer o máximo de questões possíveis. Eu vou dar alguns macetes, algumas dicas, né, mostrar como resolver essas questões da forma como elas são cobradas pelo CESP, né, mostrando o estilo da banca, mas eu não vou ficar ensinando a teoria do zero. Eu sei que quem já vem fazendo esse curso, pessoal, desde o primeiro módulo já está cansado de ouvir isso, mas é sempre bom evitar, né, que algum paraquedista que chegou aqui no meio do curso, mais ou menos, ele não entenda ou estranhe a nossa forma de trabalho, certo? Nós não obrigamos ninguém a comprar os cursos desde o primeiro módulo, apesar de nós recomendarmos. Você pode começar o curso da metade, se você quiser, mas claro que os assuntos eles seguem um ordenamento lógico, nós vamos construindo uma base, né? Por exemplo, o assunto de análise O que nós vamos estudar aqui, ele vem imediatamente após o assunto de requisitos. Então, é bom que você tenha esse entendimento da sequência desses assuntos, mas se você quiser começar do meio do curso, se você comprou somente essas questões aqui de análise de projeto O, tudo bem, não tem problema, mas saiba que a nossa forma de trabalho é essa, ok? Nós damos alguma breve revisão sobre a teoria, mas o foco é sobre questões, beleza? Ok. Bom, para esse módulo aqui, nós vamos abordar questões sobre orientação a objetos, arquitetura em camadas, coesão, acoplamento, modelo MVC, todos esses assuntos que têm a ver com essa parte de análise de projeto O, certo, pessoal? Claro, sabemos que a análise é diferente de projeto, mas apesar de nós vermos esses dois assuntos juntos, né, análise e projeto O, porque ambos têm a ver entre si, nós vamos separar. No primeiro momento vamos estudar mais análise, no segundo momento estudar mais projeto, certo? Bom, além dessas questões, nós vamos estudar também sobre testes. Vamos fazer questões sobre testes, né? Níveis de testes, tipos de testes, estratégias, abordagens, ferramentas. Dos dois assuntos, eu acredito que análise e projeto até caia mais em prova, tá? Então, a tendência vai ser de nós vermos mais questões sobre análise e projeto, apesar de fazermos várias questões sobre testes também, tá, pessoal? Até vocês ficarem fartos desses dois assuntos e terem confiança de chegar numa prova com alta probabilidade de acertar as questões sobre isso, ok? Bom, é isso. Essa é a nossa forma de trabalho, vocês já estão sabendo bem. E nós vamos começar com questões sobre análise e projeto O. Só que antes de fazer isso, pessoal, vocês já devem estar acostumados. Vocês lembram que os trechos introdutórios dos módulos, eles sempre são um pouco mais arrastados, um pouco mais lentos, porque a gente tem uma carga teórica a ser revisada, né? Eu prefiro fazer isso, me livrar logo de toda a carga teórica necessária, porque aí depois a gente volta para as questões e consegue dar continuidade de maneira sequenciada nas questões, ok? Então, antes de ver as próprias questões, vamos dar uma olhada nessa teoria básica sobre análise de projeto O, começando especificamente com análise O. Então, olha só, está aí na tela para vocês o material teórico. A bibliografia básica sobre isso daqui não é nenhuma novidade para ninguém, né? É o livro do Pressman, é o livro do Somerville. Eles têm vários capítulos, não é um capítulo só, tá? Eles têm vários capítulos espalhados sobre análise de projeto. Tem capítulo que foca em paradigma O, tem capítulo específico de arquitetura, tem capítulo específico de projeto e assim por diante, certo? Os dois livros são muito bons, qualquer um que você escolher vai ser uma boa pedida. Além disso, talvez seja interessante você dar uma olhada na disciplina de análise e projeto do RUP, que também tem informações interessantes, vão lhe dar uma visão mais completa sobre esses dois assuntos, tá? Análise e projeto, ok? Beleza, vamos lá. Começando com a análise O, pessoal, olha só. Qual é o contexto aqui? Após toda a etapa de requisitos, que nós já estudamos, né, e já fizemos questões sobre isso no módulo passado, qual é a etapa de requisitos? Todo aquele processo de engenharia de requisitos, né? Licitação, análise,
especificação, validação. Então, após essa etapa, nós temos o documento de requisitos em mãos, contendo os casos de uso do nosso software, certo? Esse documento ele vai ter todo o escopo funcional do produto a ser desenvolvido. E agora, o que a gente quer é gerar um primeiro modelo do sistema a partir desses casos de uso. Um modelo que dê uma visão geral sobre como esse sistema vai estar estruturado. Esse modelo ele é chamado de modelo de análise, certo? Está ali em negrito para vocês. Também conhecido como modelo de domínio, certo? Por que modelo de análise e modelo de domínio? Porque, como vocês vão ver nos próximos slides, é um modelo que foca no problema a ser resolvido, na estrutura básica, nos principais relacionamentos, na macroestrutura do seu sistema. Ele não está preocupado com detalhes específicos de implementação ainda. É um primeiro modelo, certo? É um modelo abstrato do sistema que você está querendo modelar, é uma representação abstrata desse sistema. No RUP, como vocês sabem, toda atividade de análise é guiada por casos de uso, certo? Casos de uso, a gente já está careca de saber, conectam todas as etapas no RUP, inclusive a etapa de análise e projeto. Beleza. Então, os objetivos específicos aqui da disciplina de análise, pessoal. Primeiro, entender o problema a ser tratado antes de você partir para a solução. Então, o entendimento do problema, do negócio, dos processos de negócio que esse seu sistema vai executar. Você não está preocupado aqui na análise, e essa talvez seja a principal diferença entre análise e projeto. Você não está preocupado aqui na análise com a forma de implementação desse modelo que você está gerando. Aqui na análise nós vamos gerar modelos de classes, por exemplo, diagramas de classes. Nós podemos gerar modelos de objetos, né? Diagramas de objetos. Podemos gerar modelos de interação, diagrama de sequência, diagrama de comunicação. As ferramentas da OML, os diagramas que você gera na análise, eles podem ser exatamente os mesmos diagramas que você gera no projeto. Não tem problema. A diferença entre análise e projeto não é o diagrama que você gera. Eu posso gerar diagrama de classe na análise, posso gerar diagrama de classe no projeto. Posso gerar diagrama de interação, né? Por exemplo, sequência na análise. Posso gerar diagrama de sequência do projeto. A diferença não está no diagrama. A diferença está no nível de detalhe. Porque no nível de análise, que é o nosso foco agora, você está no nível de entendimento do problema. Então você não vai focar em detalhes específicos, certo? O nível de entendimento de solução, que vem na disciplina de projeto, aí sim é onde você se preocupa com detalhes específicos de implementação. Então, primeiro o entendimento do problema, depois o entendimento da solução no projeto. Bom, nós vamos encontrar elementos que vão compor o software, né? Vai dar, como eu falei para vocês, essa estrutura básica do produto, suas funções, seus dados, seus relacionamentos, mas, como eu disse a vocês, nessa etapa, a tecnologia de implementação e requisitos não funcionais tipicamente são ignorados. É importante você saber isso daqui, porque como vocês vão ver nas questões do CESP daqui a pouco, várias questões cobram esse tipo de entendimento, né? De você saber a diferença do nível de detalhe e de informação que você coloca no modelo de análise e no modelo de projeto. Então, o modelo de análise não tem nenhuma informação sobre a tecnologia de implementação que vai ser empregada. E também, tipicamente, você ignora RNFs, né? Requisitos não funcionais, desempenho, segurança, confiabilidade, estabilidade, nessa etapa. É como se você partisse de um modelo ideal nesse momento aqui, porque você está querendo entender o problema. Depois, quando você for dar a solução no projeto, aí é lógico, né, pessoal? É lógico que você vai precisar considerar a tecnologia, RNF, mas isso é um segundo momento, certo? O RUP diz que a atividade de análise ela é opcional. Você pode pular da análise direto para o projeto, se você já conhece bem a tecnologia de implementação e você já conhece bem o problema. Então, se você já entende o problema, se você já sabe qual vai ser as funções, os dados, os relacionamentos básicos, você já pode pular direto para a etapa de projeto, certo? Isso é o que o RUP diz. Bom, o contexto é esse daí. Nós partimos dos requisitos, né, os nossos modelos de casos de uso. Aí vamos para a análise, que vai ter diagramas mais simplificados, mais abstratos. E no terceiro momento nós vamos para a etapa de projeto, que é ali sim, né, naquela etapa nós vamos ter
mais detalhes nos nossos diagramas. Ó. Como vocês podem perceber, você está vendo uma agregação ali, tem uma dependência ali, tem uma associação direcionada e assim por diante. Beleza? Ok. Casos de uso versus análise, pessoal. Os casos de uso, eles são descritos na linguagem do cliente, certo? Como nós estudamos, o grande objetivo do modelo de caso de uso é dar essa visão externa ao cliente do seu sistema. Já na análise, que é o nosso primeiro passo aqui, indo para a engenharia de software mais pesada, nós começamos a escrever os modelos na linguagem dos desenvolvedores, certo? Casos de uso vão dar uma visão externa do sistema, os modelos de análise vão começar a dar uma visão interna do seu sistema. Casos de uso capturam as funcionalidades do sistema e no modelo de análise nós começamos a mostrar como as funcionalidades podem ser realizadas em termos de relacionamentos básicos entre os elementos que vão implementar essas funcionalidades. Mas nós ainda não mostramos, em termos de implementação específica, como isso vai ocorrer, tá? O que eu estou querendo dizer? Aqui na análise, nós não mostramos a tecnologia que vai ser utilizada, por exemplo. Nós não sabemos ainda se nós vamos fazer em Java ou em qualquer outra linguagem de programação. Mas é claro, nós começamos a gerar modelos básicos que começam a responder como, de uma maneira elementar, essas funcionalidades vão ser realizadas. O modelo de caso de uso é estruturado por casos de uso. O modelo de análise, os diagramas mais importantes são os diagramas de classes, que vão ser empacotados em diagramas de pacotes, certo? Beleza. Mas como eu falei para vocês, o foco aqui, pessoal, ele é de estudar análise de projeto orientada a objetos. Por que eu estou dizendo isso? Porque também existem outros paradigmas de análise de projeto. Paradigma muito famoso é o paradigma de análise de projeto estruturado, que é um paradigma antigo, utilizado lá na década de 80 e 90, que tinha outra visão sobre como você constrói sistemas de software, certo? O nosso foco não é no paradigma estruturado, o nosso foco é no paradigma OO, orientado a objetos, que é o que vem sendo utilizado desde a metade da década de 90 para cá, em grande escala, é o que mais cai em prova e é o que mais é utilizado na prática hoje em dia, certo? Bom, então para entendermos a análise OO, nós precisamos estudar o paradigma OO, né? Que muitas questões desses nossos primeiros trechos aqui, como vocês vão ver, vão ser focadas exatamente no paradigma OO, o que é uma classe, o que é herança, o que é polimorfismo, o que é encapsulamento, certo? Então não adianta estudar a análise OO sem estudar OO, certo? Sem estudar o paradigma orientado a objetos. Então vamos lá. A gente vai estudar todos esses elementos aí que vocês estão vendo na tela, tá? Objetos, classes, comportamentos, atributos. Vamos começar por isso daqui, já fazendo o paralelo entre o paradigma OO e o enfoque tradicional. O enfoque tradicional, pessoal, que é esse enfoque estruturado que eu falei para vocês, ele compreende o sistema como um conjunto de programas que executam processos sobre dados. Então, os processos, ou seja, as funções, elas eram tratadas de maneira separada dos dados. Veja o que eu falei ali, ó, compreende o sistema como um conjunto de programas que executam processos sobre dados, mas dados e processos, informações e funcionalidades, elas eram tratadas como duas coisas separadas, ok? Beleza. O enfoque OO vem fazendo um contraponto a esse paradigma tradicional e ele diz o seguinte, olha, aqui no meu enfoque de paradigma OO, o sistema ele é uma coletânea de objetos que interagem entre si e esses objetos têm características próprias representadas por dados e operações. Então, no paradigma OO, o analista ele vai observar o mundo real como se tudo pudesse ser traduzido no elemento que a gente chama de objeto, certo? E o que é um objeto, pessoal? Nada mais é do que um elemento que tem características próprias e dentro dele você vai encontrar de maneira integrada tanto dados como operações, ou também, né, como nós chamamos em Java, atributos e métodos. Aqui eu já deixo um recado para vocês, pessoal. A terminologia correta, se você for falar em termos gerais de orientação a objetos, é dados e operações, tá? Mas se você for falar em Java, nós podemos falar em atributos e métodos. Muitas questões acabam utilizando esses dois termos aí como sinônimos. Então,
Em vários momentos aqui eu vou falar dados, em outros eu vou falar atributos, e em outros momentos eu vou falar operações e métodos. Eu vou utilizar como se fossem sinônimos, tá? Então não se preocupem com isso, porque as questões elas não vão ficar falsas ou verdadeiras por causa disso daí, é tudo sinônimo. Bom, resumindo o que eu estou falando aqui, é que no paradigma O, o analista vai enxergar o mundo real como se tudo pudesse ser representado como uma coletânea de objetos que interagem entre si. Objetos têm dentro deles atributos e métodos, né? Dados e operações. Diferentemente do enfoque tradicional, onde você tinha módulos de funções e outros módulos separados de dados. Ou seja, operações e dados eram duas coisas tratadas separadamente. Então o enfoque OO veio como um contraponto a essa ideia. Então tá aí, ó. No modelo estruturado, pessoal, são aqueles programas antigos, né, que vocês já devem ter visto. Você tinha módulos, aí dentro dos módulos você tinha operações que atuavam sobre dados, mas dados e operações eram duas coisas diferentes. No paradigma estruturado, ele funcionava bem para sistemas bastante funcionais, né? Ou seja, imagine que você precisa implementar um programa que recebe dois parâmetros, faz a soma desses parâmetros e imprime o resultado na tela no final. Pô, aí é fácil, né? É fácil você fazer uma coisa dessa utilizando o paradigma estruturado. Você vai ter uma função que recebe os parâmetros, né? Lê os parâmetros da tela. Aí depois você vai ter uma função que soma A com B e você vai ter uma terceira função que imprime na tela. Pô, beleza, tranquilo fazer um programa desse no paradigma estruturado. O problema, pessoal, é que o mundo real ele não funciona de maneira tão clara assim. Operações e dados tratados de maneira separada. E é por isso que surgiu o paradigma O como um contraponto a isso, para dizer, olha, vamos focar nos objetos do mundo real. E os objetos do mundo real, eles têm métodos e atributos localizados dentro das mesmas entidades. Então, um mesmo elemento ele pode ter tanto funções a serem desempenhadas como dados, como características daquele elemento. Certo? Então, se você pensar no objeto pessoa, por exemplo, ser humano, uma pessoa tem data de nascimento, tem altura, tem peso, tem cor dos olhos, cor do cabelo, ou seja, tem vários atributos, várias características sobre si. Mas também tem operações. Um ser humano ele pode se alimentar, ele pode caminhar, ele pode falar, ele pode pensar. Né? Tem várias funções que um ser humano pode desempenhar. Então, no paradigma O, o foco passou a se dar no objeto que vão ser encapsulados num elemento que a gente chama de classe. E dentro de uma classe vocês vão encontrar dados e operações. Certo? Beleza. Então tá lá. A ideia é olhar o mundo real como se tudo pudesse ser representado por objetos. E o que é um objeto? É uma entidade do mundo real, seja ela concreta ou abstrata, tá? É uma representação de qualquer coisa que você queira modelar num programa. Por que é mais fácil você trabalhar com objetos, pessoal? Porque agora atributos e métodos, né, dados e operações, eles estão localizados num lugar só, que a gente chama de objeto. Então é muito mais fácil de você fazer a manutenção disso, é mais fácil de você praticar reuso, de você estender esses objetos e coisas desse tipo, certo? Beleza, tudo isso aqui eu já falei no nosso curso teórico, tá, pessoal? Estou passando rápido aqui só para a gente revisar. Quais são os componentes de um objeto? Bom, um objeto ele é composto por três elementos básicos: identidade, estado e comportamento. O ID, né, a identidade de um objeto, é uma propriedade desse objeto que pode distinguir ele de todos os demais objetos. Isso pode variar de linguagem de programação para linguagem de programação, tá? Em Java, a referência do objeto na memória é o que diferencia esse objeto de todos os demais. Em Java. Em outras linguagens, você pode ter outros mecanismos de implementação de identidade de objetos. Você pode ter um hashcode, você pode ter um object ID, tanto faz, certo? Agora, aqui eu não estou querendo focar em linguagem de programação, aqui eu estou focando no conceito. Qual é o conceito disso daqui? O conceito é que você vai ter uma forma de distinguir o objeto de todos os demais através da sua identidade, beleza? Beleza. Uma outra característica dos objetos é o seguinte, é o estado deles. O estado é a característica que reflete os valores correntes dos atributos do objeto em determinado momento. Então, o que define o estado de um objeto são os valores dos atributos daquele objeto em um determinado momento do tempo.
Então, se você é uma pessoa, qual é o estado dessa pessoa em um determinado momento? Vamos imaginar que essa pessoa tenha altura, peso e idade, por exemplo. Ah, não, o estado do objeto Fernando, Pedrosa, por exemplo, é 29 anos, 1,87 m e 90 quilos, por exemplo. Esse é o estado de um determinado objeto. São os seus valores dos seus dados, das suas características, dos seus atributos num determinado momento, ok? Beleza. E por fim, o último componente dos objetos é o comportamento, né? Então, objetos podem ter comportamentos. Como o objeto reage em termos de mudança de estado e troca de mensagens, tá? É o conjunto de atividades externamente observáveis desse objeto. Então, como eu falei, o objeto pessoa, ele vai ter uma série de comportamentos. Pensar, falar, comer, andar, caminhar, certo? Ok, então esses são os três componentes de um objeto. Tá aí o primeiro objeto que a gente estuda, né, no nosso curso teórico. O objeto conta bancária. Ele tem alguns dados sobre ele, número, saldo e titular, e ele tem algumas funções que podem ser desempenhadas. Depositar, retirar, extrair saldo, certo? Beleza. A primeira coisa, isso que eu vou falar agora é importante, tá? Presta bastante atenção, porque tem várias questões sobre isso. A primeira coisa que você, como analista, faz, como analista orientado a objetos, é identificar objetos do mundo real, certo? Então você está modelando, vamos imaginar o exemplo que eu sempre utilizo, um sistema de matrículas numa universidade. Você está modelando esse sistema, então você vai modelar e começar a identificar entidades do mundo real desse sistema, desse negócio. Então você vai modelar professores, alunos, matrículas, disciplinas e assim por diante. Só que você começa a perceber que esses objetos que você está mapeando do mundo real, eles começam a ter características repetidas. Ainda que a instanciação dessas características possa ser diferente, o esqueleto básico de todos esses objetos é o mesmo. Então, por exemplo, você identificou o objeto disciplina nesse negócio que você está modelando, tá? Num sistema de matrículas de uma universidade. Quais são as características que uma disciplina tem, pessoal? Bom, ela tem temas, assuntos, ela tem uma ementa básica, de repente ela tem um grau de dificuldade, ela tem dependência com outras disciplinas, ela tem uma área de conhecimento e assim por diante, certo? E aí, você como analista OO, você começa a identificar várias disciplinas do mundo real. Então, sei lá, banco de dados, engenharia de software, algoritmos, circuitos digitais, infraestrutura de software, infraestrutura de hardware. Você começa a identificar várias disciplinas nesse seu sistema de matrículas numa universidade, num curso universitário. Ainda que, é como eu falei para vocês, ainda que as disciplinas elas possam ter instanciações diferentes, então você tem a área de conhecimento de exatas, a área de conhecimento de humanas, a área de conhecimento de saúde, todas as disciplinas vão ter uma área de conhecimento, concordam? Todas as disciplinas vão ter ementas, assuntos básicos, concordam também? Ainda que os assuntos sejam diferentes, mas toda disciplina vai ter um assunto a ser abordado. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O analista começou a perceber características que se repetem nesses objetos. E aí, no segundo momento, ele chega e diz, então vamos criar um elemento chamado classes, que vão ser os moldes para esses objetos. Certo? Então, a classe ela vem depois do objeto, pessoal. Ela vem a partir do momento que você começa a perceber que os objetos estão se repetindo. E aí você cria uma classe para encapsular esses objetos. Isso aqui é uma classe no paradigma O, ok? Para quem não sabia, o conceito vem daí. Porque muita gente conhece classe em linguagem de programação. Né? O que é uma classe? Uma classe é algo que você declara em Java e começa a programar. Tudo bem, no contexto de linguagem de programação, mas eu não estou falando de linguagem de programação, eu estou falando da teoria básica da orientação a objetos, ok? Então, classes é isso, podem ser pensadas como moldes ou templates para objetos. É a casca, né? É o molde que você utiliza para gerar objetos a partir dali. Então, consistem de um conjunto de objetos do mesmo tipo com as mesmas características, né? Operações de propriedades. A gente diz que quando a gente cria um objeto a partir de uma classe, a gente está instanciando uma classe. Então, objetos são instâncias de classe, ok? Beleza. Aí, classes versus objetos. Eu tenho o esqueleto básico que a minha classe conta aí no meio, e a partir da classe conta eu posso criar vários objetos com as mesmas características básicas, né? Vejam,
os 3 objetos que eu criei aí, os 3 têm as mesmas características básicas, número, saldo e titular. Agora, claro, o estado desses objetos, o que é que reflete o estado de um objeto, pessoal? Os valores dos seus atributos em um determinado momento. Os estados são diferentes. A conta do Fernando tem um número, a conta da Eliane, ela tem outro número, certo? O nome do titular, ele é diferente em cada conta e assim por diante. Agora, o esqueleto básico é o mesmo. Beleza. Componentes de uma classe, então, pessoal, são os mesmos dos objetos, tá? Menos a questão da identidade, que pertence somente ao objeto quando você instancia ele na memória. Mas esses dois são as mesmas coisas, tá? Uma classe ela pode ter propriedades e operações, ou seja, atributos, características daquela classe e as operações que podem ser implementadas naquela classe. Beleza. Agora a gente vai estudar os mecanismos OO, pessoal. Basicamente 3, tá? Encapsulamento, herança e polimorfismo. Encapsulamento é o mecanismo da OO para esconder os detalhes internos de implementação dos objetos do mundo externo. Então, quando você tem um determinado objeto, uma determinada classe, onde você declara que alguns dos seus atributos são de visibilidade privada, por exemplo, ou seja, aquele atributo ele só pode ser enxergado e utilizado dentro da classe que o declara, você está encapsulando aquele atributo. E por que é bom você esconder detalhes internos de uma classe de todo o resto do mundo externo, pessoal? Porque a classe ela é quem tem as melhores condições de conhecer e de saber para que servem aqueles atributos, aqueles detalhes internos que estão dentro dela. Porque uma classe ela tem uma responsabilidade clara, ela tem um objetivo a ser alcançado com aqueles atributos ali dentro. Se você começa a abrir a visibilidade desses elementos internos para quem está no mundo de fora, para quem está no mundo externo, isso é ruim. Porque o mundo externo vai começar a interferir nesses detalhes internos da sua classe. E isso começa a gerar impactos de modificações. Então, se um determinado atributo de uma classe ele é utilizado dentro da classe e por várias outras classes externas ao seu sistema, toda vez que você mudar esse atributo, além dele impactar a classe que o declara, ele vai impactar todas as outras classes do sistema. Isso vai gerar um efeito em cascata e isso não é bom, certo? Então, como é que a gente evita isso? Encapsulando atributos e operações dentro de classe. Principais benefícios vocês estão vendo aí, né? Redução de impactos propagados a partir de mudanças. Então, se um atributo, se um método, ele está encapsulado dentro de uma classe e você modificar esse atributo ou esse método, ele vai impactar somente aquela classe que declara aquele atributo ou método. Todas as outras classes externas, desde que você mantenha as interfaces externas dessa classe, não vão ser impactadas. Isso é um benefício de você encapsular elementos, certo? Diminui então a dependência, né, o que a gente chama de acoplamento entre classes e objetos, porque você não vai ter essa dependência, né, de você mexer num lugar e afetar em outros. Isso simplifica as interfaces entre os objetos. Porque agora os objetos eles não vão se comunicar entendendo detalhes internos de outros. Na verdade, os objetos vão se comunicar através de interfaces simplificadas, bem definidas entre si. Beleza? Ok. Então tá aí, ó. Dentro de uma classe você vai ter dados e operações privados, né, atributos e métodos privados. Mas é lógico, se você quiser dar acesso a esses dados e operações privadas, porque também às vezes não vai adiantar nada, né, pessoal? Você ter um atributo ou um método privado declarado dentro de uma classe que não pode ser utilizado por canto nenhum mais. Não, você pode utilizar isso. Mas como? Através de operações públicas bem definidas e bem controladas que você disponibiliza para o mundo externo. É esse quadrado verde aí, esse retângulo verde que vocês estão vendo na tela, tá? Você pode acessar dados e operações privados dentro da classe, mas não diretamente. Você pode fazer isso através de operações públicas que você disponibiliza, ok? Beleza. Herança, pessoal. Herança é o grande mecanismo de reuso da OO, né? Permite você criar novas classes a partir de classes que já existiam anteriormente, reutilizando atributos e comportamentos.
Qual é o principal benefício disso daqui? Obviamente, o próprio reuso, a própria capacidade de você estender o seu código sem ter que escrever tudo do zero de novo. Você já tem uma classe básica, que a gente chama de classe pai, classe mãe ou classe base, e a partir dessa classe base você vai criar classes que a gente chama de classes derivadas, que podem reaproveitar tudo que já existia na classe base. Então, por exemplo, olha só. Se você tem a classe poupança, ela pode herdar da classe conta corrente. Ela vai ter tudo que a classe conta corrente tem e mais um pouco. No caso aqui, ela tem a função de render juros, né? A conta corrente não rende juros, mas a conta poupança, ela tem uma função a mais de render juros. Tem tudo que a classe base tinha e mais um pouco. Por isso que você está estendendo o comportamento do seu sistema, reutilizando um comportamento básico que já existia anteriormente. Extensão e reuso, certo? Extensibilidade e reuso. Beleza. Objetos, pessoal, isso aqui cai muito em prova também, devem se comunicar apenas através de mensagens, tá? Uma mensagem nada mais é do que um objeto invocando um método de outro. Objetos, por boa prática, devem se comunicar apenas através de mensagens. Não é que um objeto não possa se comunicar com outro de outras formas. É possível, sim, é possível. É possível um objeto se comunicar com outro diretamente através das suas estruturas de dados, por exemplo. É possível, mas não é uma boa prática, certo? Então, o que vocês vão encontrar nas questões aqui que a gente vai fazer é: objetos devem se comunicar apenas através de mensagens. O que é uma mensagem? É um objeto chamando uma função do outro, invocando um método de outro, ok? Beleza? Está aí uma representação visual, né? O objeto cliente chamando uma mensagem, creditar ou debitar, que nada mais é do que uma função, tá? No objeto servidor ali na direita. Bom, e por fim, o último mecanismo para a gente voltar e fazer nossas questões é o mecanismo de polimorfismo, conhecido como o mecanismo dos objetos tomarem várias formas de implementação dependendo da situação na qual ele é invocado. Então, olha só, denota uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Ou seja, ao você invocar uma operação desse objeto. A gente tem dois tipos de polimorfismo: o polimorfismo estático e o polimorfismo dinâmico. O polimorfismo estático, ele ocorre numa mesma classe, pessoal. Não existe uma hierarquia de heranças aqui. É quando você tem, dentro de uma mesma classe, a mesma operação sendo implementada várias vezes. O polimorfismo estático, ele é conhecido como sobrecarga ou overload em Java, por exemplo, tá? A escolha de que operação vai ser invocada depende da assinatura dos métodos sobrecarregados. Então, vamos lá, a gente já estudou isso aqui no nosso curso teórico, só estou revisando, né, pessoal? Tá aí o exemplo nesse quadro em azul aí para vocês. Você tem o mesmo método draw, ele aparecendo duas vezes com o mesmo nome, ok? Então você tem draw ali em cima e draw aqui embaixo. É o mesmo nome de método, a mesma operação com a mesma nomenclatura. Só que qual é a diferença então entre esses dois métodos aí? A diferença é a assinatura. A assinatura do método, pessoal, é a identidade básica do método. Em Java, essa assinatura ela é composta pelo nome do método mais os seus parâmetros, ok? Tipo de retorno em Java não faz parte da assinatura, tá, pessoal? É o nome mais os parâmetros que o método recebe. Então, por exemplo, se você vê nesses dois métodos, eles têm os mesmos nomes, draw, mas parâmetros diferentes. Quando eu digo parâmetros, eu estou falando de tipo de parâmetros, ordem de parâmetros, número dos parâmetros. Qualquer coisa que mudar ali dentro dos parâmetros já é tratado como uma assinatura diferente em Java, por exemplo, que são os exemplos que eu vou utilizar aqui, tá, pessoal? Eu vou sempre utilizar exemplos em Java, porque eu acredito que seja a linguagem de programação mais conhecida por todo mundo, certo? Então, aquele método draw ali de cima, ele recebe dois parâmetros, x e y, e esse de baixo aqui ele recebe três parâmetros, x, y e z, certo? Ou seja, o número dos parâmetros mudou. Poderia ter mudado o tipo dos parâmetros também. Nesse caso daí, são todos parâmetros inteiros, mas se você colocasse um parâmetro de string, por exemplo, já mudaria a assinatura do método. A ordem dos parâmetros também, de acordo com o tipo de dado deles, também pode mudar a assinatura do método e assim por diante. Então esse é o polimorfismo estático. A escolha que o compilador faz sobre qual desses métodos vai ser invocado
se vai ser o de cima ou o de baixo, depende exatamente dessa assinatura. E por isso que esse polimorfismo ele é conhecido como polimorfismo estático, porque esse conhecimento, essa informação sobre qual método vai ser invocado, ela já pode ser dada em tempo de compilação. Você não precisa colocar o seu sistema para rodar, para decidir, para o compilador decidir se vai ser invocado o método de cima ou o método de baixo, porque os parâmetros são diferentes. Então, para o compilador, é como se fossem duas coisas completamente diferentes, certo? Então, polimorfismo estático, a mesma operação implementada várias vezes na mesma classe. Não há uma hierarquia de herança aqui, é uma classe só, onde o mesmo nome de método aparece várias vezes, mas com assinaturas diferentes. A escolha do compilador sobre qual método vai ser invocado depende exatamente dessa assinatura, desses métodos que a gente diz que estão sobrecarregados, né? Sobrecarga ou overload é o sinônimo de polimorfismo estático. Beleza, métodos sobrecarregados. Aí a gente tem o polimorfismo dinâmico, que é a última coisa que eu quero ver. Eu sei que já está ficando extensa essa revisão aqui da teoria, mas a gente praticamente não vai voltar mais, tá, pessoal, para essa teoria aqui. Nos próximos trechos a gente só vai fazer questão praticamente, então vale a pena a gente fazer essa revisão e se livrar logo dela. Então a última coisa que eu quero ver é a questão do polimorfismo dinâmico, também conhecido como sobreposição ou sobreescrita, né, override em Java. Aqui sim, acontece na hierarquia de heranças quando você vai ter uma subclasse sobrepondo, por isso o nome, né, sobreposição, sobrepondo o método original. O método ele é escolhido em tempo de execução e não em tempo de compilação. A escolha do método que vai ser chamado, pessoal, vocês vão ver no exemplo aqui, ela é feita em tempo de execução. É o famoso Dynamic Binding de Java, né, ligação dinâmica de Java. E como é que você escolhe, então, o método que vai ser invocado em tempo de execução? Essa escolha depende do tipo de objeto que está sendo invocado. Então, olha só. Imagine que a gente tivesse essa situação num sistema, tá? Eu tenho um objeto forma lá em cima que vai ter uma herança a partir dele para sub-objetos aqui embaixo. Triângulo, círculo, quadrado, enfim, diversas formas geométricas. Então, eu tenho essa relação de herança, ok? Eu tenho um objeto abstrato forma lá em cima, e eu tenho esses objetos que herdam de forma aqui, triângulo, círculo, poderia ter outros objetos. Só que você percebe que esses três objetos, essas três classes aí, elas têm o mesmo método calcular área, só que obviamente, pessoal, calcular área vai ter implementações diferenciadas dependendo do objeto que você chama. A área de um triângulo é diferente da área de um círculo, a forma de você calcular, certo? Bom, então como é que você implementa isso daqui em Java, por exemplo? Você teria aqui na esquerda a classe abstrata, que seria a superclasse, né? Seria a classe base, onde você tem um método abstrato de calcular área sem implementação, e você vai ter uma herança a partir desse objeto forma, que é a classe triângulo e a classe círculo. Percebe que o nome do método é o mesmo em todas essas três classes? O nome do método e a sua assinatura são as mesmas coisas, calcular a área que não recebe parâmetro, por exemplo. Beleza. Qual é a diferença, então? A diferença é que essas classes elas vão ter tipos de objetos diferentes. Vai ter tipo de objeto triângulo, tipo de objeto círculo. Então, em tempo de execução, quando você chamar forma.calcular área, na verdade, essa forma ela vai ter sido instanciada na memória. Você vai ter guardado um objeto triângulo ou um objeto círculo. Então, em tempo de execução, você sabe se você criou um triângulo ou um círculo. E aí, quando você invoca esse objeto forma para executar o seu método de calcular área, você sabe se vai chamar o objeto triângulo ou o objeto círculo. Se você chamar o objeto triângulo, você vai ter uma implementação. Base vezes altura sobre 2. Se você chamar o objeto círculo, você vai ter outra implementação do método calcular área, que vai ser no caso aí πr ao quadrado, né? 3.14 vezes o raio, certo? Então, resumindo, polimorfismo dinâmico é uma maneira de você obter vários comportamentos diferentes dos objetos do seu sistema, só que com uma maneira de invocação desses métodos similar. Na verdade, a forma como você faz para invocar esses métodos em tempo de compilação é a mesma. Se a gente fosse implementar isso daqui, pessoal, colocar isso aqui para rodar, você teria
forma.calcular área. Só isso. Mas em tempo de compilação, você não sabe se foi criado um triângulo ou um círculo, certo? Em tempo de compilação não, mas em tempo dinâmico de execução, você sabe. Você sabe exatamente se vai ser executado base vezes altura sobre 2 do triângulo ou πr ao quadrado do círculo. Como você sabe? Porque em tempo de execução, você criou um objeto na memória, triângulo ou círculo. E aí, a máquina virtual Java, por exemplo, se você estiver programando em Java, ela vai saber exatamente que implementação vai ser chamada dessa hierarquia de heranças aqui. Beleza? Ufa, então, ó, encapsulamento, herança, mensagens e polimorfismo. Polimorfismo que se divide em dois, né? Polimorfismo talvez seja desses o que mais cai em prova, tá? Polimorfismo estático ocorre dentro de uma mesma classe quando o mesmo nome de método tem várias implementações. Como é que você diferencia qual vai ser o método a ser chamado e qual vai ser a implementação a ser chamada? Pela assinatura do método. E polimorfismo dinâmico não ocorre só dentro de uma mesma classe, ocorre numa hierarquia de herança, onde você tem várias classes com o mesmo nome do método aparecendo nessas várias classes. Por exemplo, aqui vocês estão vendo na tela o método calcular área. Mas as implementações são diferentes. Como é que você diferencia essa implementação? Em tempo de execução, você vai criar tipos de objetos diferentes que a máquina virtual vai saber qual implementação a ser chamada. Se vai ser a do triângulo, se vai ser do círculo, dependendo do tipo de objeto que você instanciou e guardou na memória do seu programa. Certo? Encapsulamento, a forma de você esconder os detalhes de implementação dos seus objetos. Herança é a maneira de você reutilizar e estender os seus programas, pegando tudo que tinha na classe base e mandando aquilo para as classes derivadas. A partir dali você pode praticar a extensibilidade. Esses são os três principais mecanismos: herança, encapsulamento e polimorfismo. Vamos acabar esse trecho fazendo pelo menos um item para a gente poder voltar nos próximos trechos e fazer várias questões. Confie em mim, pessoal. Eu sei que esse primeiro trecho, praticamente a gente não viu questão nenhuma, a gente só vai fazer um aqui antes de terminar, mas eu precisava me livrar dessa base teórica para, quando a gente retornar, fazer várias questões. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou gerenciando o tempo, confia em mim, a gente vai fazer muitas questões sobre análise de projeto. Vamos acabar com uma delas, só para a gente não dizer que não fez nada nesse trecho de questões, né? Vamos lá, olha só. Então, está aí na tela para vocês, considerando a análise e programação orientada a objetos, bem como as linguagens de programação que seguem esse paradigma, julgue os itens subsequentes. Na análise orientada a objetos, a descoberta de um conjunto de operações que pode ser definido para um determinado objeto do domínio de análise, de modo que tais operações apliquem-se a todas as ocorrências desse objeto, indica a necessidade de polimorfismo nas mensagens da classe que representará tal objeto? Não, né, pessoal? Olha só o que a questão está falando. Na análise OO, quando eu descubro um conjunto de operações que se repetem para um determinado objeto do domínio de negócio que eu estou modelando, veja o que ele está falando. Conjunto de operações que pode ser definido para determinado objeto do modelo de análise, de tal modo que essas operações apliquem-se a todas as ocorrências desse objeto. O que é que ele está dizendo com isso? O que você identificou, tanto de atributo como de operação, se repete nesses objetos que você está identificando no domínio de modelagem, no negócio que você está modelando. O que é que isso indica então, pessoal? Quando você identificou objetos que se repetem com as mesmas características, né? As mesmas operações e os mesmos dados. Isso indica a necessidade de você criar o que para esses objetos? Indica a necessidade de você criar uma classe para encapsular esses objetos, como eu expliquei para vocês agorinha nessa nossa revisão teórica. Quando você vai identificando objetos que se repetem, num primeiro momento, você como analista, você só está identificando objetos, ok? Mas aí depois, quando você percebe que tudo isso se repete, você pode criar uma classe para encapsular esses objetos. Então, o conceito de classe, pessoal, ele vem depois do conceito do objeto. Primeiro, você identifica objetos flutuando ali no modelo de negócio que você está modelando, certo? Objetos soltos. Mas aí você, como analista, percebe que esses objetos se repetem. E aí você cria uma classe para encapsular. Falsa essa questão, não tem nada a ver com a necessidade de polimorfismo nas mensagens. Tem a ver simplesmente com a necessidade de você criar uma classe para encapsular tais objetos. Ok? Beleza.
Ficou grande esse trecho, eu sei que a gente revisou muita coisa aqui da teoria, a gente só fez uma questão, eu vou parar por aqui para ele não ficar maior ainda, mas a gente volta no próximo trecho e aí sim, se segura aí na cadeira que a gente vai fazer várias questões sequenciadas sobre essa parte inicial de análise OO, que tem muito a ver com esses mecanismos do paradigma de orientação a objetos, beleza? A gente volta daqui a pouco, até já.